E aí, qual que é a ideia? A ideia é juntar essas 4 instituições, os poderes de regulação, e dividir em 2. Então, é juntar e redividir. Então, a gente tem aí uma inflação de preço de serviços, uma inflação de commodities e uma queda de preço de energia numa velocidade menor do que o esperado. Então, tudo isso faz com que a inflação continue aí mais resistente. Em termos de política monetária, isso pode significar aí uma queda menos acentuada das taxas de juros ou uma velocidade menor de queda de taxas de juros para os próximos meses. À medida que a estabilidade macroeconômica da Índia aumenta, o apelo dos seus ativos para os estrangeiros. Então, os estrangeiros, o capital estrangeiro entende que o mercado de ações, a Índia como um todo, encontra-se numa situação estável o suficiente e não demonstra incerteza o bastante que pudesse afugentar esse capital estrangeiro. Super Polícia do Mercado vem aí, no Terraço Cast de número 437. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da noite de 23 de julho de 2024, em Ourinhos, no interior de São Paulo, para o 437 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Quem me acompanha hoje, para a alegria de todos e todas, o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Alô, Caio Augusto! Alô, Fê, alô, Rê. Não sei se todas as minhas companheiras de podcast estarão parte desse podcast hoje, né? Mas tô dando esse alô. E se elas não atenderem, é uma pena, ficarei sozinha no meu alô. E aqui quem fala é ela, obviamente, a mulher do tempo sem tempo. A mulher do tempo sem tempo, gente, olha só o que acontece na vida dela. Hoje eu tinha tempo. E aí eu fiquei confusa. Eu não sabia muito o que fazer com o tempo, assim. Eu não tava com o dia todo confuso. E aí o que aconteceu? São 8 da noite. Eu lembrei que eu tinha que fazer esse podcast. E aí fiz o quê? Tô atrasada. Então, às vezes, eu acho que a vida é assim, né? Eu nasci a mulher do tempo sem tempo porque eu só funciono assim, sem tempo. E para o que interessa nesse momento, né? A previsão do tempo. A previsão do tempo é sem ondas pra essa wannabe surfista, né? Fiquei sabendo aqui que São Pedro... Quer dizer, São Pedro não, né? Como é que chama o pai da Ariel? Esse brother aí. Ele brigou comigo, né? Ele conversou com São Pedro falou mal de mim. E aí ele ficou sabendo que eu tava indo tentar, né? Aprender um pouco mais a surfar, retomar aí, né? Aquela tentativa. E aí ele jogou 0 ondas. Então, aparentemente, essa vai ser a previsão do tempo para os próximos dias, porque eu estarei tentando surfar. E quero todos vocês mantendo, né, energias positivas retroativas e torcendo para que eu tenha conseguido surfar um pouquinho nesse fim de semana. Reza a lenda que certa vez Bill Gates disse que adora pessoas que fazem as coisas no último momento possível, porque aí elas estão mais sábias. Se pra você vai funcionar, eu não sei, mas ele é bilionário. E o pai da Ariel é o rei Tritão. Fala, Renata Couto. Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Que a Renata trazendo, como sempre, né, o Boletim Internacional. Essa semana eu tô gravando aqui de São Paulo. E essa semana também eu tava conversando com o Caio, a gente resolveu voltar a falar de economia, porque, olha, política internacional especialmente tá dando muito, muito trabalho. Acontecimentos intensos no episódio anterior, algumas atualizações nesse também. Aqui a gente não perde nada e te conta tudo que for relevante. Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello? Fala, meus amigos do Terraço Cast. Estava com saudade, gente. Quase que não sai o episódio dessa semana, viu? Porque eu tô de mudança e do lado... Olha só que sorte a minha. Do lado da minha casa tá subindo um prédio. Então é aquela barulheira. Quase que não deu pra gravar aqui o nosso querido Terraço Cast, mas deu, viu? Fazemos de tudo pra esse podcast sair. É isso, bora pra essa semana que o tema tá incrível. Com barulho e tudo, mas sempre presente. Time completo em campo, vamos ao 437. Raquel, proposta recente da Fazenda quer unir Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários para regular mercados. O que podemos esperar disso? E assim, né, gente, eu sei que vocês vieram aqui, né, vocês clicaram neste podcast apenas para ouvir sobre a minha relação com o pai da Ariel e São Pedro e o tempo e etc. E não para ouvir sobre esses temas chatos que a gente fala de economia. Mas infelizmente o Caio Augusto, ele me obriga, né, ele me obriga a ficar falando desses temas. Então, pois é. O tema de hoje, não é mesmo, Caio? Foi aqui sugestão do Caio, naquela pauta bem estilo Petit Jornal. Joga a Raquel ali no tema e vê o que acontece, né? Ainda bem que eu não fico ao vivo, que nem os queridos amigos do Petit Jornal. Ainda bem que eu tenho aqui um preparo.
porque essa notícia eu não estava sabendo. E Caio Augusto que me mandou, e eu fiquei muito feliz, gente, muito feliz mesmo. É daquelas notícias que traz um calorzinho no coração, porque é aquela notícia micro, sabe aquela agenda micro que ninguém vê, que é sempre o macro. E aqui eu não tô falando do micro das empresas, tá? Tipo, a empresa tá indo bem, e a bolsa, não. Eu tô falando do micro de política pública, um micro de regulação, adoro. Aquela pauta ali que poucas pessoas gostam, mas eu sou uma verdadeira fã. O que veio nessa pauta micro, né? Aparentemente, o Ministério da Fazenda está analisando, né, avaliando a possibilidade de fazer uma mudança bem importante sobre a regulação do nosso sistema financeiro. Como é que ele funciona hoje, gente? Vamos lá. De maneira geral, a gente tem uma galera fazendo essa supervisão. Em cima, assim, no topo da hierarquia dessa galera, a gente tem o Banco Central e a gente tem a CVM. Basicamente, o Banco Central, ele olha ali para os bancos, né, principalmente para os bancos, né, para instituições financeiras, que são bancos. Mas a gente sabe que hoje todo mundo é tudo, né? Banco é corretora, enfim, é gestora, é tudo junto. E é muito difícil de você separar assim, esse aqui é só banco, tal. O Banco Central, ele faz, né, parte aí da regulação, olha para a regulação macroprudencial e tudo mais. Tem algumas áreas de atuação. Aí você tem a CVM. A CVM olha para instituições financeiras também. Ela olha mais para o mercado financeiro em si, mas é difícil. Tem overlap, gente, tem bastante. Você vai falar assim, tá, mas o banco não é o mercado? Pois é também. Então, a CVM faz essa supervisão de instituições financeiras, não olha, por exemplo, para regras macroprudenciais, mas olha para a regulação do tipo, quem pode abrir, né? Pode ter, para você abrir um banco, você vai precisar de uma autorização do Banco Central e da CVM, seguir regulação dos dois, etc. E aí, né, então temos aí o Banco Central, a CVM, que são ali, estão no topo da cadeia. E aí você tem mais gente, tá? Pouca gente sabe, mas também existe a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, tá? Que ela tá olhando aí para seguros, basicamente. E você tem também, gente, a Previc. Quem que é a Previc? A Previc é a instituição que olha para regulação de fundos, né? É a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Ela vai estar olhando aí para fundos de previdência. Pô, Raquel, mas que fundo de previdência? O fundo de previdência lá que eles me oferecem no banco? O fundo de previdência que qualquer um pode entrar? Não, eles olham também para aquele fundo de previdência fechadas, né? Que são aqueles fundos, que é o fundo de previdência complementar. Eles são os fundos conhecidos como fundos de pensão. Aqueles são feitos pelas empresas, né? Então a empresa organiza, então você tem lá os funcionários da empresa Y que tem esse fundo de previdência. E esse fundo de previdência, ele é regulado por quem? Pela Previc. Então, gente, olha a quantidade de regulador que tem no nosso sistema, né? A gente tem 4 reguladores de tamanhos diferentes, né? São autarquias, todos eles são autarquias, mas eles também têm nível de independência e autonomia diferente, né? Então, é uma grande salada, né? E muitas vezes, sim, a gente tem um overlap, né? Ou seja, essas instituições estão atuando, né, mais ou menos no mesmo, né, fazendo a mesma coisa, né? Grosso modo aqui, dizer em bom português, tá todo mundo fazendo a mesma coisa, né, em certos pontos de vista. E é bem difícil, né? Isso aumenta a burocracia, isso aumenta, você diminui a coordenação. E por que eu gosto e eu sei desse tema? Porque eu trabalhei muitos anos nisso, né? Assim, perto disso, quando eu trabalhava no governo britânico no Brasil. Então, eu trabalhava justamente em regulação no mercado financeiro. Eu olhava para a política pública e regulação nessa área. E era um verdadeiro caos. Era tipo, a gente quer falar sobre esse tema. Esse tema é a CVM. Mas e esse aqui? Não, esse é a Previc. Mas esse outro? É a SUSEP. Então, eram assim, parecia que a gente estava falando do mesmo tema, só que quando a gente olhava para instituições diferentes, você tinha reguladores diferentes. E nem sempre as regulações eram coordenadas, né? Então, nem sempre um espírito, né? O objetivo de uma regulação, por exemplo, no Banco Central, era o mesmo que a gente encontrava no espírito da regulação da Previc ou da SUSEP, por exemplo, né? Você tinha lá outro presidente, você tinha lá outros funcionários, né? Outro corpo ali de funcionários públicos, etc. Então, assim, bem diferente e bem complicado. Então, isso aumenta o custo, né? O custo mesmo da máquina pública. Isso aumenta o custo de transação, que é o que a gente chama ali em economia, né? Então, se você quer mudar, se você é uma instituição financeira e você quer funcionar, você quer abrir uma fintech, por exemplo, você tem um custo de transação muito grande, porque você tem que olhar para a regulação de todos esses, né? De todas essas autoridades. Você também torna mais lento um processo de evolução e adaptação de regulações para novas tendências no mercado, por exemplo, né? Então, tudo isso tem aí, o excesso de burocracia, de red tape, acaba piorando, né? Acaba piorando o ambiente de negócios de uma maneira geral. E isso cria até,
né, dar espaço até para mais empresas, assim, caírem aí em desafios regulatórios, né? Então, eu tenho uma fintech, eu quero fazer tal coisa. Putz, eu não sei exatamente a regulação, eu não sei exatamente com quem falar. Então, é bem complicado. E aí, qual que é a ideia? A ideia é juntar essas 4 instituições, né, os poderes de regulação, tá? Então não é que a CVM vai começar a fazer política monetária, tá? Aqui a gente tá falando do Banco Central, gente, a parte do Banco Central que olha pra regulação. É juntar elas todas e dividir em 2. Então é juntar e redividir. E dividir em 2 de que maneira? Você teria um regulador que estaria olhando para a parte prudencial, né, do mercado financeiro, do mercado de capitais e do mercado de seguros, tá? Então ele vai estar regulando tudo o que for. Eu lembro que eu aprendi, e vale um adendo aqui, esse modelo, eles estão realmente se espelhando no modelo britânico. E quando eu comecei a trabalhar lá, eu não entendia muito qual que era a diferença das duas instituições, né? Que é o FCA, que é a Financial Conduct Authority, e o PRA, que é a Prudential Regulation Authority. E aí eu sempre falava com o PRA e o FCA e eu não entendia muito a diferença. Até que alguém me explicou de um jeito muito simples, né? Muito lúdico. Falou assim, olha, Raquel, o FCA, ele vai olhar pros consumidores, tá? Ele vai olhar supervisão de conduta e proteção de consumidor. Tá olhando pra pessoa. Já o PRA tá olhando pra instituição. Aí eu falei, entendi. Aí eu lembro que no meu caderninho eu tinha instituição, pessoas. E é exatamente dessa maneira, né, que eles são divididos lá no Reino Unido. E pra mim era muito fácil de entender, era muito mais fácil. Então não interessava se eu tava falando de seguro, se eu tava falando de fundos de previdência aberta ou fechada, se eu tava falando de uma instituição que era banco, que era corretora, que era não sei o que lá. Se eu estivesse falando de um assunto, de matéria prudencial, de regulação entre instituições, etc., eu ia falar com o PRA. Se eu estivesse falando de um assunto que tinha a ver com proteção do consumidor final, eu ia falar com o FCA. E era muito mais simples na minha cabeça de entender, né, do que separar por quem que está atuando, né? Então era muito engraçado, porque a gente levava, por exemplo, né, quando eu trabalhava lá, a gente levava a SUSEP, a Previc e a galera do Banco Central para conversar com o PRA. Aí a gente levava todo esse povo para conversar com o FCA, né? Por quê? Porque eles estavam olhando para matérias parecidas, só que para instituições diferentes. É uma pequena loucurinha, né? Então, existe esse projeto, que a ideia é que o Banco Central fique com a parte prudencial, né, com a parte que olha para dentro das instituições. Então, por exemplo, qual que vai ser a regra para reporte sobre o quanto que as instituições financeiras vão ter que reportar sobre temas ESG. Tipo, o que eles vão ter que reportar? Como que funciona isso? Como que é o balanço que eles têm que publicar como um banco? Qual que é a regra para mínimo prudencial para você manter aí, né, a regra da Basileia, o que você tem que seguir, blá, blá, blá. Tudo isso é dentro do Banco Central. E vale dizer, gente, que o PRA, lá no Reino Unido, ele faz parte do Banco Central. Ele é uma instituição dentro do Banco Central, né? E o FCA, ele é separado. Então a ideia seria exatamente essa: ter a parte prudencial dentro do Banco Central e ter a parte, né, de proteção ao consumidor e supervisão de conduta separada na CVM. Então, assim, na minha humilde opinião, achei uma excelente ideia, né? Aparentemente, essa ideia, né, já tá rolando aí, segundo a reportagem aqui, que o Caio Augusto me encaminhou do Valor. Parece que essa ideia já tá rolando desde o começo aí do mandato do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas que ele queria fazer isso só, enfim, talvez o ano que vem e tal, mas com a discussão de ter autonomia financeira, né, autonomia orçamentária para o Banco Central, tem uma PEC discutindo isso, eles talvez colocariam junto, né? Não tem muito a ver uma coisa com a outra, né, no sentido de, tipo, são assuntos diferentes, mas são assuntos que tratam do Banco Central, tratam ali do Banco Central além da política monetária, né? E é claro que, né, provavelmente aí os outros reguladores, né, SUSEP, Previc, principalmente, vão ficar um pouco chateados, vão dizer que não vai dar muito certo, que eles têm, né, eles têm ali o seu próprio escopo, blá, blá, blá. Mas, na minha humilde opinião, Raquel aqui, pessoa física que trabalhou com isso por muito tempo, eu acho uma excelente ideia. Eu acho que você reduz a burocracia, você facilita o desenvolvimento, né, a adaptação e modernização de regulação, né, você aumenta a transparência, né, tanto para as instituições financeiras quanto para o próprio consumidor. Então, acho que, assim, só vejo lados positivos. Vamos ver como é que isso aí vai ganhar
contorno no Congresso, né? Porque a gente sabe que toda vez que chega no Congresso já começa a virar uma salada. Vamos ver o que vão falar sobre isso. Mas eu achei uma excelente ideia e muito feliz, Caio Augusto, de que você me iluminou sobre esse tema que eu não estava sabendo e fiquei feliz. Antes mesmo de começar, abraço para o meu amigo Filipinho, que sempre nos ouve. É brincadeira isso de obrigar as nossas analistas, viu? A Raquel falou brincando, só um pouquinho. Enfim, sobre a pauta. Regulação é um assunto que geralmente causa arrepios a algumas pessoas, com a premissa de que, abre aspas, mais uma vez o Estado está de olho em meter a mão nas coisas, fecha aspas. Mas se engana quem pensa dessa maneira tola e vazia. Regulação, na verdade, é o tipo de coisa que coloca regras no jogo, que coloca as condições que quem quiser participar do mercado precisa alcançar, ou então ficará fora desse mercado. Sim, podemos ter algumas sobreposições ruins e morosas que custam caro e que poderiam ser unidas para facilitar que novos entrantes participem do mercado, mas não é a regulação per se a culpada do mercado ter o tamanho que tem. Como já falamos em uma edição da Reflexionários, que é a nossa newsletter semanal, jogar toda e qualquer regulação no colo da burocracia e dizer que só serve para atrapalhar é um pouco contraproducente, porque além de não conseguir direcionar novos meios da realidade ser mais eficiente, ainda faz a coisa ficar mais no âmbito vou reclamar do que podíamos fazer algo a respeito. Com ideias como essa da Fazenda, de unir as atuações do Banco Central e da CVM em torno da regulação dos mercados, o que se reduz é o custo de transações. Em bom português, isso significa que, com essa simplificação, o mercado vai se tornar mais atrativo sem ficar mambembe ou com regras questionáveis. Simplificar sem deixar a coisa solta e permitindo que picaretas adentrem. Ainda com todas essas regras, picaretagens podem acontecer, mas a grande sacada é que, concentrando as atuações dessas duas instituições em um só foco, ficará cada vez mais difícil para que novas picaretagens aconteçam. Não será impossível, mas isso reduzirá o risco, ao mesmo tempo em que permitirá que novos entrantes possam, enfim, entrar. Trata-se, nesse caso, de uma importação positiva do que dá certo lá fora, e a inspiração direta, como a Raquel bem disse, vem da antiga terra da rainha e atual terra do rei. CVM, que alguns conhecem como polícia do mercado, deve ganhar corpo em sua atuação a partir do momento em que essa mudança, caso ela seja aprovada, é claro, começa a valer. Se engana bastante quem pensa que liberalismo é cortar regras, pura e simplesmente. Provavelmente quem te diz isso só leu a primeira página do que isso realmente significa. Cá para nós, isso se leu alguma coisa. Inclusive, para além de ser raridade, por ser a importação de um modelo que vem de fora, podendo modernizar as coisas, outra curiosidade, é um caso raro de penduricalho que aparece para surpreender positivamente. E penduricalho porque, como bem apontado pela Raquel, essa ideia deve entrar no meio da discussão de autonomia financeira do Banco Central, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando mais adiante alguém comentar sobre o funcionamento disso, você poderá dizer que já sabia que iria acontecer porque ouviu aqui no Terraço Cast. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico. Nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. O recado do FMI sobre um mundo com inflação mais resistente e taxas de juros consistentemente mais altas. Então, o que esse relatório do FMI diz, né? Primeiro que para a economia global, eles mantêm as estimativas de crescimento, né? Uma estimativa de crescimento de 3,2% para 2024 e um crescimento um pouco maior de 3,3% para 2025. Essas estimativas não mudaram muito, elas vêm em linha com o que eles estavam prevendo anteriormente, né? Mas tem algumas mudanças por aí. O que eles prevêem é uma resistência
resistência um pouco maior da inflação. A gente tem visto aí um aumento do preço dos serviços, né, principalmente aí nas economias, nas maiores economias, Estados Unidos e Europa, um aumento do preço dos serviços, o que tem feito com que a inflação continue aí resistente, né, a queda, apesar dessa política de juros altos que a gente vem comentando com vocês aí na maior parte das economias do mundo. Fora isso, a gente também tem uma previsão de aumento de preço de commodities. A gente tem uma expectativa de queda de preço de energia, né, derivados de petróleo e outros tipos de energia, gás e tal, mas essa queda também está sendo com uma velocidade menor do que o esperado. Então a gente tem aí uma inflação de preço de serviços, uma inflação de commodities e uma queda de preço de energia numa velocidade menor do que o esperado. Então tudo isso faz com que a inflação continue aí mais resistente. Em termos de política monetária, isso pode significar aí uma queda menos acentuada das taxas de juros ou uma velocidade menor de queda de taxas de juros para os próximos meses. Para os Estados Unidos, né, o FMI prevê um crescimento de 2,6% em 2024, um crescimento ainda forte, né, para uma economia grande e consolidada como os Estados Unidos, mas uma desaceleração desse crescimento para 2025, né, eles preveem um arrefecimento do mercado de trabalho, uma queda geral de consumo, então por isso uma economia crescendo menos em 2025 para os Estados Unidos. A expectativa do FMI é um crescimento de 1,9% para o ano que vem. Para o Brasil, o FMI espera um crescimento de 2,1% esse ano. Foi uma revisão um pouco para baixo. O FMI percebe, assim, tipo, a expectativa do FMI é que, principalmente, as inundações que a gente teve no Sul, né, no Rio Grande do Sul, vão acabar diminuindo o crescimento, a expectativa de crescimento para o Brasil nesse ano. Então, eles diminuíram para um crescimento para 2,1%. Para o ano que vem, o FMI um pouco mais otimista com relação ao Brasil, que pode se beneficiar aí para essa expectativa do aumento do preço das commodities. Então, um crescimento de 2,4% para o ano que vem. Vamos ver aí se o FMI acerta, né, nas suas previsões de crescimento e de não crescimento, né, tipo, como eu expliquei, né, a gente estava esperando um crescimento um pouco maior, mas como a inflação continua resistente, a gente vai ter menos queda de juros e, portanto, aí um crescimento econômico um pouco menor do que a gente estava esperando antes. Pessoal, eu sei que vocês vão perguntar se a gente vai falar sobre todo o desdobrar da política americana recente, mas sejamos sinceros, as novidades são escassas, embora mudem um tanto o cenário. A única grande novidade é que Biden saiu do páreo e apoiou Kamala Harris a concorrer. Ela conseguiu já, nesse exato momento, o número de delegados suficientes para ser a candidata indicada, né, mesmo que ainda não tenha ocorrido o evento de definição da candidatura dos democratas, e em 24 horas após o anúncio da saída do Biden e o apoio a Kamala Harris para concorrer, a Kamala Harris quebrou o recorde de doações feitas por uma campanha nos Estados Unidos em 24 horas. 81 milhões de dólares foram doados. Um fato muito interessante, o recorde anterior tinha sido para a campanha do Donald Trump após o atentado, que ele bateu 70 milhões de dólares em 48 horas. Ela conseguiu 81 milhões de dólares em 24 horas. Enfim, e esse total da Kamala Harris até o presente momento já superou 100 milhões de dólares, enquanto essa ancoragem está sendo realizada. Ainda há discussão sobre quem será o vice ou a vice e também a própria finalização da questão perante o partido no evento lá que eles têm para decidir mesmo, né, para carimbar ali com os delegados. Mas tudo indica que o embate de 2024 nos Estados Unidos será entre o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris. Sobre o relatório do FMI, que é o assunto pelo qual você abriu esse episódio, trata-se de um reforço do cenário que você que sempre nos ouve por aqui já sabe. Embora a inflação já tenha sido problema pior em todo canto do planeta, ela segue resistente e não tão próxima da meta assim, em muitos lugares do mundo, também aqui no Brasil. Isso que aqui no Brasil temos quase como uma rotina, né? A inflação ser um pouco leniente, as coisas dobrarem de preço a cada 5, 10 anos, enfim. Em boa parte do mundo não acontecia há décadas e está fazendo com que muita gente questione o valor do seu salário.
para que possa minimamente suportar o avanço dos preços. E no final das contas, toda essa pressão sobre salários acaba retroalimentando a inflação. Estamos vivendo hoje um cenário em que foi muito mais fácil jogar a inflação de um patamar alto para outro mais reduzido do que está sendo jogar do patamar mais reduzido até o centro da meta. Parece que a missão dessa parte 2, que é a que estamos vivendo agora, é mais árdua e delicada do que foi o passo anterior. Juros mais altos por prazo mais esticado, na prática, significam um cenário em que haverá um custo mais alto de financiamento de qualquer atividade na economia e, portanto, isso significa uma diminuição potencial das possibilidades de negócios. Ou seja, em bom português, se a inflação está mais resistente e demanda juros mais altos por mais tempo, as economias tenderão a ver, ao longo dos anos, um crescimento menor do que poderia acontecer. Apesar disso, no mesmo relatório, o FMI esticou para cima as previsões de crescimento do mundo e também no Brasil no curto prazo, 2024 e 2025. Curto prazo aparentemente feliz, mas médio e longo prazos um pouco menos tranquilos, se a situação seguir o mesmo cenário que vem se desenhando nos últimos anos. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com a análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, um fluxo de quase 50 bilhões de dólares deve entrar nos mercados da Índia muito em breve. O que está acontecendo? Como isso muda a posição do país nos mercados emergentes? Então, Caio, já que o assunto Banco Central de Mercados Emergentes nunca esfria, vamos falar da Índia, né? As reservas cambiais da Índia atingiram a máxima histórica uma semana depois da dívida soberana da Índia ter sido incluída em um índice de mercados emergentes do JP Morgan. O estoque da dívida cresceu em 5,2 bilhões, atingindo a marca de 657 bilhões na semana de 5 de julho, de acordo com os dados divulgados pelo Banco Central da Índia. A Índia está começando com uma ponderação de 1% no principal índice de títulos de mercados emergentes, em um processo que começou em 28 de junho. Então, a gente já via sinais disso se materializando. Isso vai aumentar em 1 ponto percentual a cada mês ao longo dos próximos 10 meses. Os investidores estrangeiros despejaram quase 550 milhões de dólares em títulos da Índia na semana de 5 de julho, de acordo com os dados que a gente levantou na Bloomberg. O mercado de ações viu cerca de 1,1 bilhão de dólares em entradas de capital estrangeiro entrando na Índia durante esse mesmo período, à medida que a estabilidade macroeconômica da Índia aumenta o apelo dos seus ativos para os estrangeiros. Então, os estrangeiros, o capital estrangeiro entende que o mercado de ações, a Índia como um todo, encontra-se numa situação estável o suficiente, que não demonstra incerteza o bastante que pudesse afugentar esse capital estrangeiro. A liquidez do sistema bancário da Índia se tornou superavitária depois de ter ficado em déficit na maior parte do ano, em meio aos gastos do governo após as eleições e a intervenção do Banco Central. O excesso de liquidez que os bancos estacionam com o Banco Central ficou em 1,4 trilhão de rúpias, segundo o índice da Bloomberg também. Uma vez que a liquidez no sistema bancário ultrapasse 500 bilhões de rúpias de superávit ou déficit, o Banco Central da Índia deve intervir. As últimas semanas viram um superávit maior do que isso, o que pode ser incômodo para o Banco Central se continuar nesse ritmo,
né? Mas vamos ver. Esse é um resultado de um ambiente macroeconômico suficientemente previsível, estável para o capital estrangeiro, né? Coisa que a gente poderia ver do lado de cá também, dado um mercado emergente. Geralmente, quando falamos de mercados emergentes, tendemos a acreditar que o Brasil representa muito e é um destaque. Mas isso não é verdade. Quando olhamos para o índice MSCI Emerging Markets, ou em português MSCI Emerging Markets, pode procurar esse índice no Google que você vai encontrar com muita facilidade. Inclusive, sobre esse índice, graças a um episódio recente do podcast Market Makers, abraço Thiago Salomão e equipe, nós descobrimos que esse índice não é mais realizado pela Morgan Stanley, apesar do nome ainda manter o MS. Enfim, segundo esse índice, o MSCI Emerging Markets, o mercado brasileiro representa menos de 5% do total. A expectativa é que no relatório mais recente, né, que vai sair agora, mais nos próximos tempos, a fatia suba de 4,25% para em torno de 4,8%, ou seja, vai subir a participação do Brasil nos mercados emergentes, segundo esse índice, mas ainda vai continuar abaixo de 5%. Segundo os dados deste mesmo índice, relativos a junho de 2024, que é o relatório mais recente disponível no momento em que essa ancoragem está sendo realizada, a Índia representa 19,18% do índice, atrás apenas da China, que nesse relatório conta com a fatia de 25,3% dos mercados emergentes. Alguns mercados, como o indiano, começam a ganhar atenção a partir do momento em que ficam disponibilizados em mercados mais desenvolvidos, como aconteceu recentemente, bem relatado pela Fernanda. E, então, fluxos vigorosos de capital começam a caminhar para lá. Em se tratando da nação com a maior população do planeta e que tem entregado crescimento nos últimos anos em um ritmo até mais forte do que o que a gente verifica hoje na China, a atenção toda se justifica. Sim, cada país tem suas peculiaridades e demanda atenção antes de investir, mas uma coisa é fato. Um país que tem peso de observação internacional 4 vezes maior que o peso do Brasil e fica apenas ligeiramente abaixo da primeira posição e tem recebido fortes fluxos de capitais nesse exato momento, deve ganhar cada vez mais e mais atenção. Já temos falado aí em episódios anteriores, e essa é a grande beleza de escutar o Terraço Cast todas as semanas, sobre como a Índia tem ganhado importância global em aspectos populacionais e econômicos. Como vocês bem observam agora, ou melhor, ouvem, esse destaque também está aumentando em termos mercadológicos. Seria a Índia uma alternativa saudável de investimentos globais no futuro, caminhando para muito além do que se vê nessas movimentações recentes? É difícil prever o futuro, mas lembrem-se sempre que quanto mais um país facilita as condições internas de se fazer negócios, melhor fica o destravamento de valor dele ao longo do tempo. Vamos nos despedindo do trio mais amado do Brasil, que trouxe neste 437 do Terraço Cast suas análises simples, mas não simplistas. Obrigado, Raquel! E nessa toada de felicidade, eu dou o meu tchau-tchau aqui pra vocês e a gente se fala e se ouve na semana que vem. Obrigado, Renata! Então é isso essa semana. Semana que vem tem mais. Um beijo e até lá. E obrigado, Fernanda! Meus queridos terraceiros, muito obrigada por mais um episódio. Caio, muito obrigada pela sua paciência de ter aguardado o momento ideal desse podcast ter saído aqui do nosso lado. E é isso, a gente se vê na semana que vem. Vocês sabem que podem me encontrar nas redes sociais como @sigafefa e a gente se fala. Valeu! Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras, continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.